abençoe a todos. Se o Senhor tem uma palavra para nós, nós temos quem acredita de glória a Deus. Em nome de Jesus, querido Deus, fala conosco através desta palavra. Em nome de Jesus, estamos diante de Deus. Seja bem-vindo, Senhor, em nome de Jesus. Esta palavra, nossa Senhor, Deus da inspiração, da revelação, da direção. O Senhor Jesus, querido, as almas, com a sua igreja. Pelo contrário, Deus estava preparando uma nova etapa, um novo ciclo para Israel, um novo ciclo de salvação, preparando para assim enviar o teu único filho para pregar a salvação, porque no contexto toda a liderança ou todo homem que Deus levantou para estar diante, regendo Israel, eles pecaram, não tiveram capacidade espiritual, física ou infidelidade para servir a Deus a ponto de Israel se tornar santo de forma perfeita. Então Deus vai colocar em prática o seu plano, a qual ele já tinha desde a fundação, que é enviar Jesus Cristo para nos salvar. A Bíblia disse que nesse período em que Deus está em silêncio com Israel, havia um casal, e nós já entramos na história, de sacerdotes, ou seja, da linhagem sacerdotal. O nome desse casal era o homem Zacarias, a sua esposa Isabel. A Bíblia disse que eles eram tementes a Deus, eles eram irrepreensível diante do Senhor. Só que a Bíblia disse que eles não tinham filhos, porque Zacarias já era avançado em idade, a tua esposa Isabel também.
já estava avançada em idade, como se não bastasse. A Bíblia diz também que ela era impossibilitada de gerar. Ela não podia dar filhos ao teu esposo. Porém, o plano de Deus era tão perfeito a ponto de Deus pegar alguém incapacitado, alguém que não teria perspectiva ou possibilidade alguma de trazer uma esperança para dentro da tua casa. Só que é alguém que Deus olha de cima para usar como ferramenta para colocar em prática o seu plano. Porque Deus, quando quer executar um plano, Deus jamais vai olhar para nossas condições, seja ela física, espiritual ou financeira. Quando Deus quer executar um plano, simplesmente Ele vai pegar alguém, mesmo que esta pessoa não tenha capacidade, porque Deus não depende do potencial do ser humano para poder realizar o seu plano ou fazer milagres. Eu já quero começar a pregar nesta noite. Há um plano de Deus para esta igreja. Há um plano de Deus para a tua casa. Há um plano de Deus através de você que está me ouvindo nesta noite. E Deus jamais está olhando para a tua capacidade, para a tua fisionomia, ou glória, para o teu diploma, se você tem ou deixa de ter. Deus está dizendo, é alguém que faz parte dos meus planos, e o milagre irá acontecer, independentemente do cenário ou da situação que você está vivenciando. Quem acredita que o plano de Deus será realizado através da tua vida, abre a tua boca e adora Ele aqui nessa noite. Glória a Deus. Estava ótimo. Glória a Deus. Se Deus tem um plano, meu irmão, o diabo pode fazer plano, pode fazer o que for. Há uma promessa de Deus estabelecida sobre a vida de alguém, e Deus me trouxe aqui na qualidade de profeta para dizer para alguém: não se preocupe, a situação não é favorável, mas você faz parte do plano de Deus. As condições não é favorável, mas você faz parte do plano de Deus. E se faz parte do plano de Deus, Deus vai se manifestar através da tua vida. Quem acredita, levante a mão, abre a boca e adora o Deus, aleluia, que não falha nessa noite. A Bíblia diz que Deus precisa de um homem cheio do Espírito Santo, um profeta, para preparar o caminho da salvação, ou o caminho de Jesus, para ser a voz do que clama no deserto, como diz as Escrituras Sagradas. Certa feita, este homem, impossibilitado de gerar, de construir uma família completa entre esposa, filhos e netos, Zacarias e Isabel, ele está escalado para o seu serviço, ou a tua função dentro do templo, para cumprir a tua função sacerdotal. Oh glória! A Bíblia diz que Zacarias está então no compartimento mais sagrado do templo, que é o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, aonde ficava a mesa da propiciação, aleluia, ali aonde eles entregavam o sacrifício, a qual Israel trazia para entregar diante de Deus. Porque observe que Deus regia o teu povo de duas formas, ou com duas ferramentas, de dois tipos de ser humano sobre a face da terra. Primeiro era através de profetas, depois através do sacerdote. A diferença de profetas e sacerdote é que sacerdote pega a causa de Deus, do povo, e leva diante de Deus. O profeta traz a direção de Deus, ou a voz de Deus, diante do povo. Então observe que Zacarias agora está entregando o sacrifício, algo que não é para ele, mas é para alguém a qual ele foi incumbido e abnegado.
de exercer sobre a face da terra. Zacarias não está olhando para a tua situação. Observe que a casa de Zacarias não está completamente, aleluia, próspera, porque na tua casa falta o fruto do teu casamento. Filhos, ele não tem filhos, mas mesmo assim ele está cuidando da causa de alguém, ele está intercedendo por alguém, ele está orando por alguém. Deixa eu pregar. O problema da nossa geração é que se não está tudo bem comigo, eu também não faço a obra de Deus. É que se tudo não vai bem, se eu não tenho o carro que eu queria, que eu sonhei, eu paro de pregar. Se a saúde não está como eu imaginei, eu paro de fazer para Deus. Observe que Zacarias não está vivenciando nada bem, mas mesmo assim ele está no templo adorando a Deus, pagando preço pela vida de alguém. Deus está levantando alguém aqui nesta noite que antes de pedir para Deus ou de exigir a Deus, ele vai fazer para Deus. Será que é verdade? Levante a mão. Porque a lógica de Deus é diferente da nossa. Observe que quando Deus levanta o profeta Elias, no livro de 1 Reis, no capítulo 16 a seguir, nós vamos entender essa história. A Bíblia diz que Deus manda Elias pregar para Acabe, ou seja, Deus entrega a Elias a responsabilidade da palavra, do evangelho, de defender a verdade. E o que Elias vai pregar não é qualquer coisa. O que Elias vai pregar não é que o céu vai abrir, que o carro vai chegar, que o apartamento vai vir, que a empresa vai ser aberta. Não! Elias profetiza que vai vir uma grande escassez. Não vai chover e nem cair orvalho. E não é só uma semana de prova que eles vão enfrentar. Eram durante 3 anos e meio. Observe que até Elias está incluído diante dessa aprovação. Mas Elias é profeta e tem autoridade de Deus. E ele entende que quando ele faz para Deus, Deus faz para ele. A Bíblia diz que depois que Elias entrega essa palavra, Deus falou assim para ele: agora desce para o rio Querite, porque eu já ordenei corvos que te dê comida, e tu vai beber da água do ribeiro. Parece que estou vendo Elias, ele é grande, dizendo: a fidelidade de Deus é grande, porque, aleluia, primeiro eu preguei para ele, sem fazer, aleluia, barganha, mas olha só, Deus abriu o caminho. Enquanto alguém está procurando água, eu tenho água minando ao meu favor. Enquanto alguém está procurando comida, eu tenho corvo que me serve com pão e com carne de dia, de manhã e de tarde, saciando o meu desejo, a minha fome, a minha carne, as minhas necessidades. Oh glória, é Deus dizendo: primeiro você faz para ele, depois ele faz para você. O problema nosso é que a gente quer colocar Deus na parede. Quer dizer assim, se eu fazer, eu faço. Eu só prego se Deus me dá um carro para mim viajar. Eu só prego se Deus mandar um terno novo. Prega com o terno que tu tem, porque de acordo tu vai fazendo, Deus vai te entregando. De acordo tu vai fazendo para Deus, Deus vai mudando a tua história. Primeiro você faz para depois você exigir. O problema é que a gente quer exigir de Deus primeiro. Tá achando que a empresa, que para entrar lá tem que ter os EPIs, tem que ter o óculos, tem que ter o capacete, senão assim não trabalha, até mesmo por causa da lei que nos favorece. Com Deus é diferente. Deus está dizendo: é comigo primeiro para mim, depois para você. E quem faz para Deus jamais ficará desamparado. Tem alguém entendendo isso aqui? Abre a boca para adorar ele aqui. Deixa o medo de lado, a falta de fé de lado. Deus está dizendo: alguém está esperando receber primeiro, depois fazer. Deus está dizendo: eu estou esperando uma atitude tua, porque tem muita coisa retida para ser liberada, mas você está de braço cruzado, não abre uma campanha de jejum, de oração. Deus está mandando você pregar, você está dizendo não. Deus está te dando a oportunidade, você está negando o teu chamado, negligenciando aquilo que Deus te entregou. Aleluia, esperando Deus fazer algo. Faça você primeiro, e de acordo com o que você vai fazer, Deus vai fazer para você. A casa dele não está nada legal. Você acha que você está passando prova? Sabe o que está acontecendo dentro da casa de Zacarias? A
Alguém passa, balança a cabeça, está um casal aí, ó, em pecado. Alguém pecou para ele estar assim. Algo de errado aconteceu. Alguma coisa oculta tem. São servos do Deus Altíssimo. Está servindo a Deus na obra. Porque é assim que a humanidade lá fora enxerga quem está sendo provado por Deus. Mas não sabe que cada prova que você passa tem um propósito de Deus. Para glorificar o nome dele e surpreender quem está lá fora. Deus está usando a situação de alguém aqui para mostrar quem é ele, para manifestar merevaciante, ó revai. Oh, glória a Deus. Pega na mão desse crente que está do teu lado. Se não for chato, diga para ele assim: não se preocupe, Deus está usando essa situação. Tem muita gente confundido, só que Deus vai esclarecer esse negócio. Eu estou vendo Deus se manifestando na vida de alguém. Aonde alguém está colocando e titulando como prova, Deus está intitulando como propósito dele. Ai, Deus escolheu você, rapaz. Você deveria estar dando glória porque Deus te escolheu. Calavácia. Eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo aqui. Ele está mandando eu liberar para alguém que está de mão levantada. Deus te escolheu para fazer parte do propósito dele. A tua casa vai glorificar o nome do Senhor. E vai dizer: ela passou prova, mas Deus se manifestou. Foi difícil, mas Deus se manifestou. Segura o fundo. Quem olhava para essa igreja lá atrás jamais imaginaria que ela chegava até aqui, diante de toda a situação que passaram, porque eu ainda presenciei uma parte, quando era lá embaixo, um salão que era 2 vezes menor do que esse. Isso aqui é um luxo, irmão. Olha o que Deus prepara. Mas quem olhou lá atrás, viu? Jesus está falando aqui, balançou sua cabeça e disse assim: coitado, não vão dar em nada, está nadando no seco. Só que era um propósito, um projeto de Deus. E o pastor Edson, juntamente com toda a sua comitiva que Deus levantou para estar do teu lado, para estender a mão, para ajudar. Oh glória, não desistiu do projeto, do propósito, e jamais desistirá. E Deus cada dia mais está se manifestando. Glória a Deus. Me sai de Jeová. Deus está mandando liberar para alguém. Olha da onde você saiu. O problema nosso, irmão, é que nós questionamos a Deus. E dizemos assim: não está acontecendo nada. Como não está acontecendo nada? Fecha teus olhos. Olha como você começou. Pois eu tenho certeza, talvez você não está no lugar que você queria chegar ainda, mas também você não está no mesmo lugar que você começou. Quem era você? Outrora mentiroso, mentirosa. Outrora usuário de droga, cheirador de cocaína, bandido, ladrão, como era eu que vim contando uma parte do meu testemunho para meus irmãos dentro do carro. Mas olha aonde você chegou. Como é que Deus não está fazendo? Como é que Deus não está fazendo nada? Assim estão dizendo de Zacarias, estava no casamento. Porque quando nós lemos a história por completo, nós vamos perceber que eles eram motivo de chacota. Alguém passava por eles, olhava para a vida deles, zombavam deles, porque eles não tinham filhos. Tem gente que está zombando da tua situação. Oh glória! Só que Deus está dizendo: permaneça firme, siga para o alvo. Faça a vista grossa diante dessa situação e se prepare, porque algo grande de Deus está para acontecer sobre a vida de alguém. Continua fazendo, porque Deus jamais se manifesta na vida de quem para olhar críticas, situações, dificuldades, lutas, guerras e batalha. Só tem uma forma de a gente parar Deus, irmão, nossa vida. É quando nós paramos por si próprio. Porque Deus não insiste.
Deus não obriga, insiste, Deus insiste, perdão, deixa eu consertar. Deus não obriga ninguém a permanecer. Ele insiste, agora, obrigação ele não te entrega. Você pode ver que com o cego de Jericó, o que faz Jesus parar é a sua persistência, porque Jesus está passando reto. Mas quando percebe que ele persiste, mesmo alguém mandando ele parar, ele persiste, oh glória. Porque ele entende que a voz que ele está ouvindo é a voz da multidão, não a voz de quem ele está clamando. Quem é que está te incentivando a parar? É quem você está buscando ou a multidão que está ao teu redor? Deus está dizendo, quem você está clamando? Se ele não respondeu ainda, significa que você tem que continuar clamando. Porque voz de multidão não é resposta de Deus, irmão. Resposta de Deus é quando ele para e manda te chamar para te abençoar. Escute aqui. Zacarias está fazendo para alguém que está lá fora. Automaticamente, por causa da audácia e da invasão, Deus mataria ali mesmo, na frente de Zacarias. Nuclear, parece que estou vendo Zacarias recebendo a visita do anjo, o mensageiro de Deus, ele esperando o fogo de Deus descer, fumegar aquele homem, aquele ser, achando que era alguém que invadiu por curiosidade. Não está na Bíblia, é minha mente. Porque a Bíblia diz, Paulo diz que eu tenho a mente de Cristo, eu posso imaginar. Só que de repente aquela visita não é uma visita de ser humano. Aquela experiência não é uma experiência comum. É um mensageiro de Deus, ordenado por Deus, que chegou com a novidade de Deus para mudar a casa daquele homem. Levante a tua mão, eu vou liberar uma profecia. Alguém vai ter uma experiência de Deus por esses dias. Diante dessa situação que você está vivenciando, algo novo vai acontecer. Se prepara, porque quando você menos esperar, Deus vai te surpreender para mudar a tua história. Zacarias, por enquanto você é impedido de frutificar aqui na terra, mas a tua oração que você faz jamais foi impedida de chegar diante de Deus. Você pode ter alcançado o objetivo ainda, mas aquilo que tu tem colocado diante de Deus já chegou nas narinas dele, ele já ouviu. Ele já está descendo com resposta aqui nessa noite. Tem alguém entendendo essa palavra? Abre a boca para adorar ele aqui. Tem alguém que não está aguentando mais de sofrimento e de situação, mas eu trouxe uma resposta direto do céu para entregar para alguém. Deus já está dizendo, a tua oração chegou no trono de Deus. E se chegou lá, se prepara, porque Deus já está agindo ao teu favor. O anjo disse, Isabel, a tua esposa, vai conceber e vai dar à luz um filho. E tem uma coisa, ele já tem um nome. Deus já mandou trazer a resposta da noite. É porque Deus não está dizendo se você acreditar, não. É um plano de Deus e já está decidido e decretado. Ele vai se chamar João Batista. E ele vai ser cheio do Espírito Santo. E tem
cabeça dele não vai passar navalha. Ele também não vai tomar bebida forte. Ele vai dar muita alegria para todos andar o caminho do Senhor. Ele vai ser grande diante de Deus e diante dos homens. O que Deus está entregando aqui não é nada pequeno, é algo muito grande. Tem alguém entendendo aqui? Abre a boca para adorar Ele. Deus está entregando algo grande para alguém aqui. Escute, Zacarias então olha para a tua possibilidade, para a tua situação. Ele tira uma conclusão de como ele está vivenciando, de como está o teu estado físico da tua situação, e o teu potencial, porque nós somos assim. Algo. A gente começa a duvidar de uma promessa que Deus está dando. Não é um profeta que Deus está usando para a vida de Zacarias. Ele mesmo se manifesta através de um anjo, de um ser celestial. A promessa de Deus é tão grande que Deus não confiou a homens. Deus mandou alguém que está perto dele. Ai, ai, ai. Oh glória, porque tem coisas que Deus vai fazer que Deus não dá acesso a homens aqui na terra. É por isso que tu não está entendendo, irmão. O que Deus, levanta a tua mão, eu estou arrepiado. O que Deus vai fazer aqui é tão grande que Ele mesmo vai se encarregar e se responsabilizar de entregar para você. Se prepara. Você está esperando do homem, está esperando do vizinho, está esperando de está esperando do patrão, está esperando do médico, está esperando do remédio. Deus já está dizendo que eu vou te entregar. É tão grande que eu mesmo me responsabilizo de entregar. O que é para você, homem nenhum vai ter acesso. Deus mesmo está se encarregando. Tem alguém entendendo? Abre a boca para adorar esse Deus de promessa. Eita, mano. Estou sentindo algo de Deus, eu vou adorar. Se preocupe não quando você começar a ter visitas celestiais, experiências poderosas, divinas. É Deus se manifestando. Oh glória. Se preocupe não quando você ouvir vozes pelas madrugadas dizendo acorda João, Maria, Antônio, José, oh glória, crente, oh glória, acorda, eu tenho algo para entregar para você. Se preocupe não, Deus vai se manifestar na vida de alguém. Algo deverá acontecer. Eu estou profetizando. Se prepara. Quando o médico te analisar, te examinar e dizer eu não sei o que está acontecendo, Deus está dizendo não é para medicina, é para mim mesmo fazer na tua vida. Quem está entendendo isso, abre a boca. Pode adorar o Deus que pode todas as coisas. Zacarias faz analogia da sua situação. Espera aí, tá? Tem alguma coisa errada. Eu não posso. Deus precisa do teu CNPJ? Quem diz que Deus precisa da tua capacidade física? Quem disse que Deus precisa de alguém para te ajudar ou de você para te autoajudar? O que Deus está te prometendo aqui, Ele mesmo se responsabiliza em fazer. Ele está dizendo, se preocupe não, está no meu controle, é por minha conta. Essa vida que você olha e diz assim, não tem mais jeito, Deus está dizendo, deixa na minha mão, é por minha conta. Ei, esse emprego que você está esperando, e você está dizendo, não tem mais jeito, a porta se fechou, Deus está dizendo, é por minha conta. Esse desejo de pregar a palavra, mas você se sente incapacitado, Deus está dizendo, é por minha conta. Esse desejo que você tem de fazer a obra, de profetizar, ser profeta, de cantar, de ser pastor, Deus está dizendo, é por minha conta, eu me responsabilizo, basta você se dispor para a minha obra.
você vai ficar mudo. Você não vai poder falar nem a respeito disso, nem coisas do seu interesse. Pronto, vai poder falar até acontecer, porque eu não preciso nem de você para falar para alguém ou dar recado para alguém para fazer um milagre na sua vida. Eu não dependo nem da sua casa própria, quanto mais da situação ou da saúde da tua esposa ou de você, como você se encontra. Eu me responsabilizo disso, meu Senhor. Zacarias se atrasou do normal. Não pode passar tanto tempo dentro do lugar santíssimo ou no compartimento de oferecer um sacrifício. Então quem está lá fora começa a perceber essa anormalidade. Quem está do lado de fora não está entendendo o que está acontecendo lá de dentro. Quem está do lado de fora começa a questionar e dizer: cadê o nosso pastor? Cadê o sacerdote que entrou para oferecer o sacrifício? E até agora não voltou. Será que morreu? Talvez pensando assim. Será que passou mal? Mas enquanto isso, o sacerdote estava tendo intimidade com Deus. Porque o fato de eu estar recebendo um milagre não significa que eu tenho que estar em evidência. Oh glória! Tem milagre na nossa vida que se manifesta depois. Oh glória! Deus nunca depende de nos colocar em evidência para provar para alguém que Ele está fazendo milagre na nossa vida. Porque Zacarias sai de lá com uma promessa, um milagre na mão. Porém, não tem nenhum privilégio de contar para alguém que ele teve uma experiência. Então, toda a humanidade pergunta assim: até quando Deus resolve ignorar? Você entende que ele está fazendo assim? Talvez nem todo mundo entenda. É a linguagem e ficaram sem entender o que tem de gente que está sem entender o que está acontecendo no mundo espiritual através da sua vida, irmão. Oh glória! Deus não depende de ninguém para esclarecer algo para alguém. Ele mesmo vai se manifestar. E milagre que é milagre, Ele mesmo se manifesta e se mostra. Não precisa nós falar. É claro que tem coisas que Deus vai entregar para nós, que Ele vai nos usar para poder falar, dar testemunho, porque tem caso bíblico. Ele mesmo usou o testemunho desse casal para levantar Maria também como mãe do Criador, do Salvador, Jesus Cristo. Só que tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida, Ele vai deixar em silêncio e oculto até Ele mesmo resolver se manifestar. O problema é que não é que Deus não está fazendo na sua vida, é que Deus está fazendo, só que Deus está mantendo em segredo. O problema é que tem muita gente achando que Deus te abateu, só que na verdade você está gerando em segredo. Essa eu peguei, Jesus. O problema é que tem muita gente achando que você está se declinando espiritual, só que na verdade Deus está te elevando em segredo. O problema é que tem muita gente que está achando que teu esposo, teu filho está se afundando cada vez mais nas drogas, na bebida, na prostituição. Só que na verdade Deus está elevando em segredo e preparando o momento certo para poder trazer à tona e mostrar para todo mundo que Ele tem a capacidade e o poder de pegar quem acha, quem que todo mundo está achando que caiu e levantar como um grande profeta. Para Deus cumprir o plano na vida de Moisés, foi preciso Ele esconder Moisés por um tempo. Agora nós queremos estar em evidência por um tempo. Fica tranquilo quando as agendas se fecham. Fica tranquilo quando alguém esquecer teu nome, esquecer de te visitar, esquecer de mandar uma mensagem. Tem momento que Deus tem que nos esconder e nos ocultar muitas das vezes para o projeto dele se cumprir na nossa vida. Até Jesus teve que ficar escondido por um tempo. A Bíblia diz que Herodes caçava todas as crianças menores de 2 anos para matar. Enquanto isso, Deus deu uma ordem a José e a Maria para se esconder no Egito, para, aleluia, o projeto de Deus não se frustrar. Que você está achando que anonimato é esconderijo de Deus.
O que você está achando que Deus esqueceu, que é frustração, que é plano frustrado, é projeto, é plano de Deus para colocar o negócio em prática. Eita, pega na mão desse crente que está do teu lado aí, pega. Diga, não está acabado não. Diga, Deus está projetando. Diga, Deus está trabalhando no oculto. Deus vai abarar céu e revacalar Sarábia. Se prepara. Se Jesus, Deus teve que esconder. Se João Batista, Deus teve que esconder. Se Elias, Deus teve que esconder. Por que nós temos que sair em evidência? Quanto mais você se esconde, mais Deus te revela, te mostra, te usa, te capacita. Tem alguém entendendo essa palavra? Abre a boca para adorar. Que Deus olhou para a tua vida, que alguém olhou para a tua vida e disse: acabou. Agora dessa vez ela não vai. O diabo achou que você ia parar diante daquela prova, diante daquele vento que você enfrentou. Só que Jesus está pertinho de você, está te guardando, dizendo: é um projeto meu. Glória, tem momento que eu tenho que calar a sua voz. Tem momento que eu tenho que te esconder para me fazer os meus planos a teu respeito. A Bíblia diz que assim acontece. Isabel consente. Ela fica 5 meses. Toda mulher que está aqui sabe que quando a mulher o máximo que ela consegue disfarçar a gravidez, o máximo que a mulher apenas por 3 meses, daí então não adianta mais. Quem está sempre com ela, do lado dela, vai perceber. Os quadris vão enlarguecer, a barriga vai começar a crescer, não adianta. Vai chegar uma hora que vai aparecer. E mesmo assim, Isabel permanece chorando Em silêncio. O milagre está acontecendo dentro da casa dela, até chegar a hora de Deus querer se manifestar. No 6º mês, esse mesmo mensageiro desce em uma cidadezinha chamada Nazaré e visita a casa de Maria, que era desposada ou prometida a um homem por nome de José. virgem pura, eu não tinha tocado em homem algum. O anjo aparece e ela também fica atônita, surpresa, perplexa com aquela visita. E o anjo disse: não temas, salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Não temas, porque achaste graça diante dos olhos de Deus. E tu vai dar à luz um filho, o teu ventre vai gerar um Salvador. Ele se chamará Emanuel, o Deus conosco. Reinará no trono de Davi e reinará para toda a eternidade. É uma promessa de Jesus, o Salvador. O que Isaías profetizou. Quando a guerra se levantou e disse: Deus nos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que é Deus conosco. Essa promessa está se cumprindo aqui, na casa de Maria em Nazaré. Ela então desacredita também, porque Deus se manifestou de forma semelhante a se manifestou a sua prima Isabel. A diferença é que Isabel ela era pura, não tinha como engravidar. Porque você lembra de Isabel, a tua prima, aquela que era motivo de chacota, chamada de estéril? Ela já está grávida e ela já está no 6º mês. Quando o anjo conta esse testemunho na casa de Maria, que desacreditou, ela então abre o coração para Deus e diz: pois faça em tua serva segundo a tua palavra e o teu querer. Oh glória, Deus vai usar o milagre de alguém para despertar a fé de alguém. Se prepara, porque o que Deus está fazendo e está te entregando aqui nessa noite vai despertar alguém que desacredita lá fora. Tem alguém entendendo isso aqui? Abre a boca para adorar Ele. Ah, Jesus. Escute aqui, não é Isabel que conta o testemunho.
Foi a mesma pessoa que entregou para ela a revelação, desce na casa da sua prima, entrega outra revelação, e para tua prima entender, o anjo teve que falar dela e do que estava acontecendo. É Deus dizendo: eu vou usar o que está acontecendo na sua vida para salvar quem está lá fora desacreditado. Eu vou usar o milagre que eu estou fazendo aqui dentro para salvar quem não acredita lá fora. Se prepara, porque através do milagre que Deus está fazendo aqui nessa noite, Deus vai despertar alguém lá fora, alguém que não acredita, alguém que desacredita do poder, do potencial do Senhor, o nosso Deus. Deus já está fazendo o que está acontecendo na sua vida, será testemunho para inspirar alguém lá fora. Tem alguém entendendo isso aqui? Diga glória para Ele. Chega-se o tempo que nós terminamos. E Isabel está na luz. Depois que a criança nasce, enquanto isso o pai está morto. Não pode falar, a não ser por assim. Diz a Bíblia que essa notícia espalhou. Interessante, irmão. O milagre para ser gerado ficou em silêncio. Mas quando o milagre acontece, por completo, virou notícia. Está dizendo para alguém: deixa a ansiedade do lado. Por enquanto ninguém sabe porque ainda está gerando. Mas quando o negócio gerar por completo, todo mundo ficará sabendo. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, e já colocando, eu ia dizer assim: o teu milagre virará notícia. O que Deus já está fazendo na sua vida vai se tornar notório de muita gente. Vai despertar tua vizinhança, né, Placavácia? O que Deus já está fazendo através dessa igreja vai despertar essa vizinhança. Oh, glória! Alguém que não acreditava, que falava ao contrário, que profetizava ao contrário, vai ter que chegar mais perto para contemplar as maravilhas de Deus sobre essa igreja, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a tua chamada, sobre os teus negócios. Tem alguém entendendo essa palavra? Abre a boca para adorar Ele. Tem alguém que disse que você não ia dar em nada, que a igreja não ia dar em nada, que o teu ministério não ia dar em nada. Vai ter que chegar perto e contemplar a glória e o poder de Deus sobre a tua vida. Tem alguém entendendo? Abre a boca para adorar Ele aqui. Chegou a hora de colocar o nome no milagre. Cada um foi dando nome. Observe que antes ninguém acreditava nessa casa. Ninguém acreditava nesse casal. Mas agora tem acreditando tanto o suficiente que ele tem colocado no milagre do Senhor. Porque eu vou dizer, irmãos, seja maduro na fé para entender isso aqui. Porque para acreditar no que Deus tem com você são poucos. Agora, para querer intrometer naquilo que Deus está fazendo é cheio de gente. Só lá em Louveira que é assim. Está cheio de gente, mas depois que está feito, quer ajudar. Fingir que ajudar. Irmãos, desculpa, mas alguém se aproximar para tentar ajudar quando o negócio está andando, não é ajuda, é pegar carona. Toma cuidado com os carondeiros, porque quem quer ajudar de verdade ajuda quando está na prova. Ajudar quem quer ajudar. Eu vou ajudar, vou colocar lá pelo menos o nome do menino. Já tem nome, meu filho. E o nome não foi qualquer um que colocou, foi o grandão da Galileia. Aí espera aí, vamos perguntar ao pai, que é ele que eu estou arrepiado. Vamos perguntar ao pai como é que vai chamar o menino. O pai não pode falar, mas o pai pega uma tabuinha e começa a escrever. E depois você lê o texto e está escrito assim, ó. O nome dele é João. Existe uma expressão que requer uma certa atenção. Porque a expressão aqui não está dizendo
Ele vai chamar, ou vamos colocar. Ele está dizendo, o nome dele é João. Sabe o que que... Eu estou arrepiado, irmão. Sabe o que que Zacarias está dizendo? Zacarias está dizendo, não precisa colocar nome em quem já tem nome. E quem colocou o nome não foi qualquer um. Esse nome foi entregue no altar. E o nome que foi entregue no altar, não tem vizinho que mude, não tem ninguém que... Abará, Sarábia. O que Deus te entregou no altar, meu filho, não tem ninguém que mude, não tem ninguém que arranque. Estão querendo tirar o nome que Deus deu, arrancar o ministério que Deus deu, arrancar a adoração que Deus te entregou, arrancar o vigor que você tem, só que você recebeu no altar. E se foi no altar, vai permanecer do jeito que Deus colocou. Se tem alguém entendendo isso aqui, abre a boca, fica de pé para adorar a Deus. Com a permissão do pastor, fica de pé. Fica de pé para calaçauí, salabra calavácia. Remacá, sai, revá. A tua casa tem uma promessa registrada por Deus. Os teus filhos são selados por Deus. O teu ministério nasceu no altar, no momento em que você estava trabalhando para o reino, e ninguém vai tirar. Pega na mão desse crente aí, pega. Nós vamos fazer 1 minuto de oração aqui agora. E Deus está me dizendo, os decretos do inimigo vai ser quebrado aqui agora. Aquilo que o diabo está querendo transfigurar, desmanchar, atrapalhar, vai cair por terra aqui agora. Deus me disse que o diabo está querendo entrar na casa de alguém, na família de alguém, está querendo mudar os planos de Deus, os projetos de Deus, a forma de alguém adorar, a forma de alguém reger, a forma de alguém cantar, a forma de alguém pregar, a forma de alguém adorar Deus, liderar. Deus está dizendo, está selado. E nós vamos fazer uma oração aqui. E Deus me disse assim, essa oração é de blindagem. Esta oração é de cura. Esta oração é de milagre. Deus estabeleceu uma saúde, oh glória, rica sobre a tua vida. Mas o diabo tem colocado, aleluia, enfermidade para tentar te parar. Deus colocou uma alegria imensa no teu coração, mas o diabo tem tentado colocar tristeza para te parar. Deus colocou uma decisão, um vigor, oh glória, sobre a tua vida, e o diabo está querendo colocar dúvida na tua mente. Só que nessa noite ele vai ser queimado pelo poder da oração. Pelo poder da oração, da calavácia, labracalavai, reminacalassuri, minacalabarabacai. Tem alguém para dar glória para ele aqui? Tem. Enquanto você for dando glória, aí os decretos estão sendo quebrados. Oh glória, os planos do adversário estão sendo quebrados. Tem alguém para dar glória? Tem. Deus está me dizendo que ele vai tomar alguns vasos aqui no mistério. Enquanto esses vasos dão lugar aqui, Deus vai quebrar feitiçaria, Deus vai quebrar macumba, Deus vai quebrar olho gordo, Deus vai quebrar inveja. Começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar. Vai falando com ele, dando glória, 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 glória. Isso. Deus enviou Paulo para Macedônia, para Roma, melhor dizendo, para pregar o evangelho, mesmo ele sendo prisioneiro. Mesmo diante da prova, Deus estava direcionando ele. Porque essa prova que você está passando não significa que Deus te abandonou. A tempestade tentou parar Paulo. Uma serpente mordeu ele e tentou parar ele, mas quem morreu foi a serpente. Enquanto Paulo estava colocando lenha na fogueira, enquanto tu está acendendo fogo aqui nessa noite, a serpente está sendo queimada. Eita, isso! Eu vou te dar 1 minuto para você falar com ele. Jesus, se é verdade, Senhor meu Deus, e o Senhor está blindando a mente de alguém, o coração de alguém, se é verdade, Senhor, que o Senhor está blindando a saúde de alguém aqui, Senhor, começa a tocar agora em cada coração. Eu quero dar uma ordem, Senhor Deus, que esta enfermidade que está persistindo vai embora agora. Esse espírito imundo, Senhor, que está perturbando essa casa, essa família, vai embora agora. Sai da vida dele, sai da vida dela. Jesus, eu vou profetizar cura, milagre, restaurar. Labracalácia, alavassá, jorevá. Deus, em nome de Jesus agora,
Visita os jovens, visita os adultos, visita os senhores, visita as senhoras agora. Esse peso espiritual que atrapalha esse homem, essa mulher, sai agora. Quem tem boca para adorar, vai adorando. Porque na medida que você for adorando, Deus vai te visitando. Deus está quebrando correntes, barreiras. Eu estou ouvindo um barulho de espadas aqui agora. Há uma guerra que há uma guerra no mundo espiritual aqui agora. Correntes, alguém já recebeu aqui. Está descendo o mistério de Deus aqui agora. A unção que despedaça o jugo está descendo no meio dessa igreja. Eu vejo a cachoeira que começa a jorrar no meio dessa igreja. E Deus está dizendo, eu estou fortalecendo, eu estou regrando a minha igreja. Isso. Aonde tiver vaso, Deus vai entregar azeite. Cadê? Deixa eu ver se tem. Cadê quem veio adorar? Quem veio? Quem veio adorar? Quem veio? Isso. É noite de renovo, é noite de restauração. É para comemorar dando glória. É 9 anos na presença de Deus de porta aberta. Deus vai renovar vaso aqui que faz tempo que não sentiu. Deus vai renovar vaso aqui que faz tempo que não sentiu. Olha Deus descendo aqui, olha a presença de Deus se manifestando aqui, olha a autoridade de Deus está dizendo, é para dar lugar, não é para reter a minha presença. Enquanto você adora, eu transformo a tua vida. Enquanto você adora, eu mudo a tua casa. Enquanto você adora, eu visito a tua casa. Enquanto você adora, eu liberto o teu filho. Enquanto você adora, eu vou na prisão, eu vou na cadeia, eu visito o juiz, eu quebro esses papéis, eu rasgo essa sentença. Quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio adorar, abre a boca, isso. Quem é vaso, vem, eita, abre a boca. Há uma autoridade de Deus descendo aqui, descendo. Os vasos já estão entrando na marcha. É a autoridade que releva, sai, remacalassúria. Olha Deus curando. Olha Deus renovando. Olha a enfermidade saindo, olha. Tua mão, pastor, faz assim com as tuas mãos. Assim diz o meu Senhor: conheço a tua alma, sei quem tu és, vi a tua fidelidade, e digo eu assim para ti, te entrego nas tuas mãos agora, ó, porque eu recebi esta oração, na bracalassai, reminacando você. Eu confundi o teu adversário, ó, macamante de revasse. Digo eu assim para ti, enquanto permaneceres fiel à minha palavra, serei fiel a ti e tua casa. Não olha, homem, para a direita e nem para a esquerda. Estou eu me manifestando para ti agora. Laia sauite lebracai. Não se sinta pequeno diante deles. Nébia na calassu. Porque eu te chamei, te ungi, te separei, te capacitei. Desde a antiguidade, ó. É macaio só. Sou eu que te uso dessa forma e dessa maneira. Muitos não têm entendido, não têm acreditado, não têm dado crédito. Mas eu não dependo da credibilidade de alguém para fazer a obra na vida de quem eu escolhi. Olha que o meu Espírito desce agora e te abraça. Abraça a tua alma. Eu te curando aqui agora, ó. Ante que atá, baracataia sé, tibite que atanto tosse, remiquitesse, ó reba, prominique a sódica. Através de ti eu curo, através de ti eu liberto, eu salvo. Mas tenho eu um certo zelo pela tua alma.
E ai daquele que tocar em ti, na camamanassa, minacando se placatará. Te chamei para ser meu remanescente. Faça a minha obra. Não coloque limites do meu poder, porque nunca te deixei faltar e nunca deixarei. Estarei contigo, estive contigo e sempre vou estar. Maraçui. Porque o inimigo preparou um laço de morte, ó, maplacatácia, borrevaçu, uma enfermidade misteriosa. Os médicos iam fazer de tudo para tentar diagnosticar e não ia conseguir. E os teus familiares receberiam a notícia dizendo: o caso dele foi irreversível. É algo novo para a gente. Não temos experiência com certo tipo de doença. Só que eu entro no teu sangue agora e te purifico agora. Eu acrescento os teus dias de vida. Minha saída, porque eu capacitei os médicos. Preparei a mente para gravar, para estudar, para entender. Mas eu me coloco diante de ti agora como o seu médico exclusivo. O médico dos médicos, diz o meu Senhor. Eu toco nas suas correntes sanguíneas. Aquilo que seria mistério para os médicos será um grande mistério para todos, porque a mão de Deus quer labracalassúria. Que o médico ia lutar dias e meses para tentar desvendar, enquanto meu servo está vendo de olhos abertos, você sobre uma cama de UTI, sendo alabracandociar, mantido por aparelhos. Estou eu entrando com providência agora e dando livramento. Receba teu livramento nessa noite, porque essa noite eu escolhi para tratar contigo com livramento. Se alguém entende e acredita a vitória desse homem, glorifica a Deus aqui, porque é um livramento que desce.